Você por acaso é daquelas pessoas que se pergunta, será que se eu for morar num lugar diferente eu vou me adequar aos hábitos daquele povo? Será que as coisas vão funcionar igual como funcionam hoje pra mim? Será que eu vou ser o estranhão do rolê? A gente veio compartilhar depois de 5 anos morando na Espanha quais foram os hábitos que a gente aderiu aqui dos espanhóis. Então, se você não conhece a gente ainda, eu sou o Gabriel. E eu sou a Juliane e esse é o Viajar com Pouco. Se você é novo aqui no canal, eu sei que tem muita gente que assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Já deixa aquele like, porque aqui a gente conseguiu aqui coletar muita informação legal para poder passar para vocês semanalmente, tá bom? É isso aí. Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos aos pontos dos hábitos que a gente aderiu dos espanhóis. O primeiro desses pontos é o horário da comida. A gente começou a comer muito mais tarde no Brasil, a gente é muito acostumado a comer meio-dia, no máximo 1h da tarde, né? Pelo menos em São Paulo assim era a nossa rotina. Aqui o pessoal começa a almoçar a partir das 2h. A gente já comentou em outros vídeos que muitos restaurantes nem abrem antes das 2h. E se você não viu ainda, dá uma olhadinha aqui em cima. Então, esse hábito foi uma coisa que um pouco forçadamente, outra parte, né, mesmo depois da pandemia, a gente acabou tornando uma rotina, a gente poderia ter mudado, mas não mudou. Então a gente passou a comer muito mais tarde, a gente sempre almoça pelo menos a partir da 1h30, mas geralmente depois das 2h. E durante a noite, o que? A gente come lá pelas 10, talvez, 9? Às vezes um pouquinho mais cedo, isso porque também os restaurantes aqui abrem mais tarde. Então, se você for num restaurante entre as 5 na verdade, e as 7, provavelmente você vai encontrar nada aberto, só vai ter tapas para você comer, porque aqui realmente os restaurantes abrem a partir das 8. Então, a gente começou também a pegar esse hábito de jantar um pouquinho mais tarde, né? E também acho que muito por causa do verão, né? Porque é muito estranho você jantar quando ainda tá muito iluminado, claro, dia. Então, quando começa a anoitecer, geralmente é o horário que a gente janta por aqui. Isso é uma coisa que no verão em particular não tem muito como evitar de comer com luz do dia, porque anoitece 10 horas da noite. Então a gente acaba comendo muitas vezes quando tá claro ainda na janta, mas o hábito no geral de comer mais tarde rola. Então a gente tá comendo muito mais tarde do que no Brasil. E não vou nem dizer que é melhor ou pior, é simplesmente diferente. É diferente. E agora o hábito número 2, que eu acho que foi um hábito muito bom, por sinal, foi de separar todo o lixo. Antes a gente separava o lixo em orgânico e reciclável, aí nesse reciclável a gente colocava vidro, papel, plástico, mas aqui não, aqui existem os containers, isso facilita bastante, na verdade, né, porque a gente sabe onde que é pra gente colocar cada uma das coisas. Então tem o container, tem o para plástico, tem para vidro, tem para papel, tem para lixo orgânico, e a gente separa de acordo com isso. Aqui muita gente faz isso, né? Eu não sei se são todas as pessoas, sinceramente, mas sim, a gente separa tudo mesmo, porque aqui eles acabam realmente reciclando todo esse material depois. Teoricamente deveria ser todo mundo, porque se você for pego jogando lixo no lugar errado, você tem uma multa, não sei o valor, mas você é multado. Então todos deveriam seguir essas regras, mas a gente sabe que pode acontecer diferente, né? Mas é interessante justamente isso de saber onde vai cada uma das coisas e não simplesmente orgânico e reciclável, né? Porque a gente facilita e acelera o processo de quem depois tem que filtrar e reciclar esse material, né? Agora, uma outra coisa bem diferente, pelo menos para São Paulo, a gente sabe que no Brasil ainda assim é um pouco diferente também, mas aqui pra gente foi um processo de adaptação, até hoje, na verdade, eu diria que tem vezes que a gente dá uma bugada. É estranho. Que é cumprimentar com 2 beijos. Quando é alguém daqui, a gente naturalmente vai, cumprimenta com 2 beijos. Quando é um brasileiro, às vezes a gente fica naquela, será que a gente cumprimenta com 1, será que cumprimenta com 2, será que dá um abraço? Como são várias formas de se cumprimentar, a gente fica meio perdido às vezes. Então esse foi um hábito que a gente aderiu, né? Muitas vezes até entre nós amigos a gente acaba cumprimentando com 2 beijos. Mas algumas vezes a gente dá uma bugada, assim, isso é fato. Aí você corre aquele risco de dar um selinho na pessoa sem querer, se a pessoa não vai pro segundo... Vou, não vou. Acontece. Acontece. Então, assim, gente, aqui eles se cumprimentam, pelo menos aqui onde a gente mora, né? Não sei outros lugares da Espanha, mas eles se cumprimentam com 2 beijos. E você, onde você mora, como que é? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Boa.
E outra coisa que a gente se adaptou muito, gente, acho que eu nunca comi tanto pão na minha vida, porque aqui, assim, os pães são muito gostosos mesmo. E o espanhol, ele realmente come pão com tudo. O pão com tomate, que é maravilhoso. Aí, assim, tem a inovação, que pra gente é uma inovação, porque carboidrato com carboidrato meio que buga a cabeça. Mas aqui existe um prato chamado tortilha de patatas, se você não conhece, é tipo um omelete com batata cozida. E aí eles cortam como se fosse uma pizza, assim, eles colocam dentro do pão. Então eles comem pão com batata e ovo também, isso é muito comum e é muito gostoso na realidade. Então quando a gente vai assim em viagem, muitas vezes a gente para no posto e tem o pão com tortilha de batata, a gente come, tem pão com calamar, a gente fez até um vídeo em Madrid, se você quiser ver, em que a gente até fala, a gente foi no mercado visitar e a gente fala, nossa, que estranho, eles colocam uma fritura, que é a lula, dentro do pão, mas sim, eles comem absolutamente tudo com pão. E além disso, existiam uns pinchos também, né, que é basicamente um pão com alguma coisinha em cima, uma porçãozinha em cima, e é muito gostoso, e o pão daqui é maravilhoso. A gente já viu até quibe em cima de pão, tipo... Não, coxinha em cima do pão, a gente já viu cada coisa assim, e assim, é maravilhoso, né? Que os pães daqui são muito bons. São muito bons, e eles comem pães nas refeições, também você vai em qualquer restaurante, sempre tem pão, então assim, é muito bom mesmo. A gente só tem que, né, tomar um pouquinho de cuidado, porque pão acaba engordando, então a gente dá uma controlada, né? Teve uma vez que a gente fez uma feijoada pra uma galera que trabalhava com a gente, não eram nem só espanhóis na época. Tinha muito italiano. Tinha muito italiano, mas todo mundo depois da feijoada, tá, e o pão? Pão? É feijoada. Não, mas e o pão pra raspar, o caldinho do feijão? O pessoal come pão com tudo aqui. Pois é. A gente aderiu um pouco isso, a gente adora o pão daqui é muito bom, vai muito bem com praticamente tudo. E esse eu não diria que é tão bom, uma coisa da gente ter aderido, porque barriguinha... Mas a gente come, uma vez por semana pelo menos, a gente vai na padaria como aquele pão fresquinho, e aqui é muito legal que tem uma variedade muito grande de pães, assim. A gente já falou em outros vídeos que não tem tanta variedade de doce, né, como a padaria no Brasil, mas de pão, assim, você até se perde, porque tem muito mesmo. A outra coisa que a gente aderiu depois que a gente chegou na Espanha foi o planejamento com horário e o que comprar, né? Isso pode ser, claro, aí vai muito de cada pessoa, de cada rotina. Aqui não é tão relacionado necessariamente ao lugar, mas sim da forma de ser, e a gente aderiu a esse hábito desde que a gente chegou na Espanha, que é de organizar as nossas compras, não só de comida, mas também de coisas que a gente precisa comprar para determinadas ocasiões específicas. Vamos supor, por exemplo, a gente quer fazer o cardápio da semana, a gente vai, compra tudo no sábado, por exemplo, para começar a cozinhar no domingo ou na segunda. Se a gente precisa organizar para fazer uma compra de alguma coisa para casa, de manutenção, alguma coisa do tipo, a gente já comentou sobre a questão da siesta. Então todas essas compras a gente começou a organizar para fazer em determinados dias e horários por conta tanto da siesta quanto da nossa organização de rotina do dia a dia. Sim, e do domingo, né, que fecha Exato. tudo, então... Se você não viu, ainda não sabe de que vídeo eu tô falando sobre a siesta, dá uma olhadinha nesse vídeo que tá no card aqui em cima. E outra coisa que a gente se adaptou aqui é desfrutar, aproveitar as terraças, que são os espaços que tem pra fora do bar, onde eles colocam mesinhas, bares e cafés, né? Porque a gente vai mais pro bar mesmo, mas tomar uma cervejinha à tarde, assim. Mas tem muito, em todos os bairros tem muitos cafés, muitos bares, muitos restaurantes, e o pessoal realmente costuma aproveitar muito esses espaços fora, né, do lugar ali. Então é muito comum você andar durante o dia, assim, principalmente pela manhã e no finzinho da tarde, e ver muita gente tomando café ou se reunindo simplesmente para tomar uma Coca-Cola ou Cacau latte. Um cacau, que é tipo um todinho. Tipo um todinho no café, porque as pessoas gostam disso. E a gente começou a aproveitar isso também, principalmente depois de todo esse processo de confinamento que a gente passou, ter um espacinho assim ao ar livre para poder aproveitar com os amigos e conversar é muito diferente, sabe? A gente gosta de fazer coisa em casa, mas aproveitar e ficar ali na rua realmente, mesmo bebendo, mesmo que seja um todinho, é um negócio bem interessante, bem legal mesmo. Aí falando, aproveitando já, puxando esse tema de bar e de tomar uma cervejinha e coisas do tipo, a gente já até tinha de uma certa forma esse costume no Brasil, mas não tão intenso quanto aqui. Pela facilidade, né, que a gente tem desses produtos, e outro pela questão de preço e também culturalmente, que é com relação aos vinhos. Você pode ver aqui em cima, atrás da Ju, tem uma coisinha de vinho que tá meio vazia agora, mas
a gente começou a tomar muito mais vinho, né? Porque o vinho ele é barato, a gente consegue comprar vinhos excelentes por uns 5 euros. Sim, a gente tem um vídeo até mostrando que a gente foi numa lojinha que vende vinhos, assim, vinhos direto do barril, né? Vinhos frescos, Se muito você não comum. viu ainda, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo também. Então a gente aderiu muito mais do que a gente tinha no Brasil, o hábito de consumo de vinho. Agora a gente tem maneirado um pouquinho neste momento em particular, porque também, né, tem que tomar um pouco de cuidado com questão de álcool, para não ganhar os pezinhos de volta, os pezinhos que já perdeu. Então a gente toma cuidado também, né? Então, não dá para beber todo dia. Mas é muito bom, porque aqui a gente tem o vinho tinto, né? Geralmente tomo Rioja, que é muito saboroso, muito reconhecido e assim, é muito barato também se a gente for comparar o preço que se paga no Brasil com o preço daqui. Com 5 euros. 5 euros você compra excelentes vinhos. Você compra vinhos bons mesmo. E além disso, a gente tem o vinho rosé também, que é o rosado, que a gente costuma tomar bastante no verão. E tem o vinho branco também, que o Gabi não gosta tanto, mas eu gosto bastante, que a gente toma bastante no verão também. Então tem vinho pro ano inteiro, assim. E muita variedade mesmo. Você vai no mercado, você fica perdido. Tem as cavas. Tem as cidras, que são bem diferentes das cidras do Brasil. As cidras também. Aliás, tinha até uma cidra aqui, ó. Tem, aqui em do cima. País Basco. Ui, se meu você Deus, não viu o vídeo que a gente falou sobre um tema em particular do País Basco, dá uma olhadinha aqui num perrengue que a gente passou lá no País Basco. Muito bom. Agora, um tema só em particular aí sobre o vinho é que a Ju comentou que eu não gosto de vinho branco e vinho rosé. É fato, mas também era muito de preconceito, porque no Brasil esses vinhos geralmente são doces. E vinho doce eu realmente não gosto. Mas os vinhos secos, os vinhos brancos e rosés aqui costumam ser secos. Tem os doces também, mas a maior parte deles são secos ou semi-seco. E eles são muito bons. Então esses eu gosto sim. São excelentes vinhos também. Me convidem, aquelas, não falta você falar, me convidem. Pode chamar que eu tô bebendo. E o último item também tem a ver com alimentação. Vocês viram que, assim, agora até fazendo uma reflexão, tem muito a ver com a alimentação, que a gente mudou realmente bastante. Bastante. Tem a ver aqui com o pimentão. Eu particularmente detestava pimentão. Não, assim, gente, pimentão na pizza pra mim era o fim, assim, da picada. Eu não gostava de jeito nenhum. E aqui eles usam pimentão em tudo, então assim, tudo mesmo. Você vai na tortilha, o recheio da tortilha é atum e pimentão. Você vai comer, tipo, batatas bravas, é feito com páprica. Tipo, e aí, o que aconteceu? A gente começou a se adaptar a essa questão do pimentão também. E hoje em dia a gente realmente usa muito páprica em praticamente tudo. A gente põe páprica na pipoca, assim, nesse nível. Porque é muito gostoso, realmente é muito, muito saboroso mesmo. A gente usa bastante pimentão. Aqui na Espanha, se você não gosta de pimentão, eu te entendo, porque eu passei por essa fase, mas depois eu comecei a gostar. Assim como a gente achava estranho o abacate na comida japonesa antes, né? Comentário à parte aqui, que nem faz parte teoricamente dessa lista. Hoje, quando eu vou pro Brasil e como a comida japonesa sem pimentão, sem o abacate, eu acho estranho. Curioso. E além disso, ainda tem mais um adendo. Eu não comia arroz, eu comecei a comer arroz por causa da paella. Então, assim, também, né, isso foi bem forte. Também, e o sushi, falando de sushi e paella, eu como arroz, gente, me convidem aí. Se quiserem comer um sushi, se quiserem comer uma paella, chama nós, tá bom? Agora, se você curte vídeos como esse, quer saber mais curiosidades de Barcelona, da Espanha, da nossa vida, de tudo que a gente pode compartilhar aqui com você, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com quem pode se interessar também por esse tipo de conteúdo e assiste outros vídeos que devem estar aparecendo aqui na tela, vão aparecer daqui a pouco. A gente se vê no próximo. E deixa aqui nos comentários se tem algum hábito que você mudou aí recentemente e que você quer compartilhar com a gente. Boa! Tá bom? A gente se vê no próximo. Tchau! Beijo!